E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui apresentar para vocês 2 livros que vocês já devem ter visto aqui no título. Vamos começar com a Antologia de Literatura Indígena. Os 2 livros sugeridos de hoje, né, tanto a Nós, que é uma antologia de literatura indígena, quanto No Seu Pescoço, da Chimamanda Ngozi Adichie, da Companhia das Letras, foram indicações da Compartilhando Saberes, que é uma educadora daqui de Salvador, Marilu, que tem um Instagram, @compartilhando saberes, e eu amo as indicações dela. Por sinal, as minhas compras de 2023 têm sido muito baseadas nas indicações dela, porque eu já percebi que ela tem disponibilizado literaturas que eu talvez não tivesse se eu estivesse procurando, né? Então a gente vai começar com a Antologia de Literatura Indígena, o livro Nós. Gente, primeiro essa capa. Ela é muito representativa. Esse nós está no sentido de conjunto, né, de todo mundo, está no sentido do entrelaçamento do nó. A organização do livro e as ilustrações são do Maurício Negro, da Companhia das Letras. É um livro super atual. Eu vou ler para vocês alguns trechos, porque eu acho que eu quando eu compro muito muito baseado no título, na capa, ou se eu vejo alguém fazendo uma indicação. E eu acabo conhecendo muito pouco sobre o livro antes de ler, mas vou mostrar aqui para vocês algumas coisas, tipo as ilustrações da Maurício Negro. Ó, que negócio, gente. Coisa mais linda. Olha para isso aqui. E aí eu vou ler para que vocês possam conhecer um pouquinho sobre do que é que se trata essa antologia de literatura indígena. A menina Yassimei era tão especial que fez com que o sol se apaixonasse por ela, deixando a lua enciumada. O peixe-boi surgiu a partir da união de Guaporé, filho do grande chefe dos peixes, com Panhambi-Apiã, filha do governante dos Maraguá. Se eu estiver falando errado, me perdoem, tá? E simbolizou a paz entre os humanos e os peixes. A velha misteriosa Pelenorsamo um dia tem a casa invadida por uma garota curiosa que resolve investigar o que ela fazia com os galhos secos que sempre levava para a sua casa. Essas são algumas prévias das histórias reunidas nessa antologia, contadas ou recontadas por escritores das nações indígenas. E aí tem o nome de algumas, tipo Caiapó, Satere, Mauê, Maraguá, Guarani, Mibiá, Krenak, Corabacairi. Existem outras que eu prefiro não falar, porque eu sei que eu estou falando errado todas elas, mas é porque essas são um pouco mais complexas de serem pronunciadas. Tratando dos mais diversos temas, de mitos de origem, a história de amor impossível, as narrativas conduzem o leitor por situações e desenlaces muito próprios, acompanhadas por um glossário e um texto informativo sobre o povo indígena de origem de cada autor. Esta é uma chance preciosa para que todos aqueles que desejam entrar em contato com as raízes culturais mais profundas da nossa gente, ainda pouco valorizadas e respeitadas por puro desconhecimento. E aí fala-se um pouco sobre o Maurício Negro, que é ilustrador, escritor, designer e pesquisador. Também é gestor e consultor de projetos com temas culturais, socioambientais e identitários, sobretudo relacionados à diversidade brasileira. Já recebeu diversos prêmios e certificações, como o White Ravens, o NOMA, o Prêmio Jabuti, entre outros. Há mais de 20 anos coordena o Negro Design Studio na elaboração de projetos de segmento editorial, audiovisual e sociocultural. Eu vou ler aqui a sinopse. Na verdade, não é sinopse, é uma fala do Daniel Montocuru, que é um indígena super conhecido no nosso país, né, escritor e de movimentos de liberdade indígena. As sociedades indígenas são movidas pela magia dos mitos, narrativas ancestrais que apresentam o nascimento do mundo, dos seres e dos homens. Ouvi-las, senti-las e lê-las é mergulhar em um infinito que nos une com o desconhecido. É, sobretudo, alimentar nosso espírito com o mistério presente em todas as coisas, independente de quem somos, de como vivemos e do que temos. O que importa é a nossa origem, o coração do mistério,
para onde também retornaremos. É tudo isso que a leitura dessas narrativas desperta. Para senti-las, temos de aprender a ler o silêncio que habita cada ser e o silêncio que nos habita. Esse final aqui é maravilhoso. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? O livro, ele é de 2009. Aqui está como Companhia das Letrinhas. É um livro que, pelo que eu entendi, ele traz alguns contos, né? Algumas histórias. Aí nós temos a apresentação como nós, mas afinal, nós quem? Pelo próprio Maurício Negro. Amor Originário. Povo esse foi um dos nomes que eu tive mais dificuldade. Membingorcre Caiapó, de Aline Caiapó e Edson Caiapó. Ariporia, a origem do açaí, do povo Satere Mauê, do Tiago Aik. Guaruagá, o peixe do Maraguá, do povo Maraguá, de Iguaré, Iamã, Ilia, Minapoti. E o Areteaçu, o jabuti, a onça pintada, do povo Pirata, Iepuia, de Rose Wancom. Eu acredito que seja assim, mas se não for, gente, me perdoe, mas é porque eu quero tentar o máximo possível falar quem escreveu. Jibiqui Oricopô, o furto da panela de bairro, do povo Balatiponê, Umutina, de Ariabô, Queso. O Atô, a Pedra do Fogo, do povo Taurepang, de Cristino Uapixana. O Russiburu, Peneira de Arumã, povo Umucu Massá Dessana, de Jaime Tiacara. Os Raios Luminosos, do povo Guarani Miabiá, de Jerapotimirim. Ocrane e Crem, porque não havia gêmeos entre os Crenã. Nossa, que legal isso. Povo Krenak, de Edson Krenak. E, Caudili Umenobiri, nos primórdios dos tempos, do povo Curá Bacaíri, de Estevão Carlos Talcani. Gente, a gente tem palavras, né, em português que são baseadas na língua indígena, e deveria ser fácil a gente falar essas palavras, e infelizmente não é o que acontece. Deixa eu trazer aqui para vocês um pouco cada capítulo, só para que vocês tenham uma noção. No começo de cada capítulo, as divisórias, a gente tem uma ilustração com traduzindo um pouco a imagem do povo que vai trazer a próxima história. Aí a gente tem a imagem, né, do capítulo, a gente tem aqui o começo do capítulo, com um símbolo e o título, o nome do autor. E aí, após o texto, nós temos uma explicação um pouco de como é o povo daquela história, né, o que conta essa história. E temos também um glossário, tá? Que vai explicar um pouco algumas palavras que são usadas no texto. Então, assim, se vocês gostaram dessa indicação, livro Nós, do Maurício Negro, Companhia das Letrinhas, e ele está simplesmente magnífico. E agora, por último, não menos importante, muito pelo contrário, extremamente importante, os livros da Chimamanda têm sido sempre comprados e lidos, e eu busco sempre entender um pouco mais sobre todas as culturas, principalmente as indígenas e as africanas, que são, né, base da formação do povo brasileiro. E aí eu vou fazer mais ou menos no mesmo esquema que eu fiz, né? Vou tentar apresentar para vocês. A gente tem aqui no seu pescoço, com essa capa lindíssima. Foi publicado pela Companhia das Letras. E eu vou ler aqui a sinopse para vocês terem uma ideia. Nos 12 contos que compõem este volume, a premiada escritora Chimamanda Ngozi Adichie explora a colisão entre duas culturas e as consequências deste encontro para a alma humana. Impregnadas de beleza, tristeza e esperança, estas breves narrativas retratam um profundo esforço para reconciliar forças à primeira vista conflitantes. O resultado é a afirmação da literatura como espaço de troca por excelência. No conto, que dá nome ao livro, uma jovem deixa sua terra natal na Nigéria para viver nos Estados Unidos, onde vivencia logo cedo a experiência de ser estrangeira. Ao narrá-lo em segunda pessoa,
A Dish não apenas aproxima o leitor da protagonista, mas faz deles a mesma pessoa. Você pensava que todo mundo nos Estados Unidos tinha um carro e uma arma? Seus tios, tias e primos pensavam o mesmo. Logo depois de você ganhar a loteria do visto americano, eles lhe disseram: daqui a um mês você vai ter um carro grande. A estilística ousada da autora caminha de braços dados com a empatia do leitor, que comunga da angústia da personagem. À noite, algo se enroscava no meu pescoço. Algo que por muito pouco não lhe sufocava antes de você cair no sono. Em outro conto, uma jovem estudante de medicina, em visita à tia na cidade nigeriana de Kano, vai com a irmã ao supermercado local. Surpreendida por uma rebelião, a protagonista se vê confinada em um esconderijo na presença de uma senhora muçulmana. Perdida da própria irmã, sua igual, ela é confrontada com o outro, como tantas vezes na obra de Adichie. E mais uma vez essa fronteira se revela matéria-prima para o melhor da literatura contemporânea. A Chimamanda Ngozi Adichie nasceu em Enugu, na Nigéria, em 1977. Sua obra foi traduzida para mais de 30 línguas e apareceu em inúmeros periódicos como as revistas New Yorker e Granta. Além da reunião de contos no seu pescoço, é autora também de romances como Meio Sol Amarelo, que eu tenho, ele está aqui nessa caixinha para leitura. Vencedor do Orange Prize, adaptado ao cinema em 2013, e Bisco Roxo, americana. E tem best-seller vencedor do National Book Critics Circle Award, bem como dos ensaios Sejamos Todos Feministas, para educar crianças feministas, e O Perigo de uma História Única, todos publicados no Brasil pela Companhia das Letras. O Perigo de uma História Única é muito interessante, é bem curtinho, se vocês tiverem oportunidade de ler. Primeiro livro de contos de Chimamanda Ngozi Adichie, premiada autora de Meio Sol Amarelo e Americana. Nas narrativas que compõem no seu pescoço, encontramos a sensibilidade da Chimamanda voltada para a temática da imigração, do preconceito racial, dos conflitos religiosos e das relações familiares. Combinando técnicas de escrita convencional com experimentalismo, a autora parte da perspectiva do indivíduo para atingir o universal, ao explorar os laços que ligam homens e mulheres, pais e filhos, África e Estados Unidos, também como alegoria do eu para o outro. O The Guardian fala: a escrita de Adichie está envolta pela crítica social e política. É uma escritora que claramente assume seu papel como porta-voz daqueles que habitam seu continente de origem. Já o New York Times, saímos da leitura do seu pescoço inspirados por sua consciência e imprevisibilidade. A tradução desse livro foi de Júlia Romeu. Vou mostrar para vocês. Folha de parada, né? 14ª impressão. Eu esqueci de falar, nós é de 2014, tá, gente? Já esse da Chimamanda, ele tá publicado como 2017. Aí a gente tem os capítulos A Cela 1, Réplica, Uma Experiência Privada, Fantasmas, na segunda-feira da semana passada, Jumping Mountain Hill, No Seu Pescoço, A Embaixada Americana, O Tremor, Os Casamenteiros, Amanhã é Tarde Demais, A Historiadora Obstinada. Vou mostrar para vocês os capítulos. A diagramação para mim não é tão melhor assim, porque eu não gosto de arregaçar livros, mas mesmo assim dá para abrir direitinho, dá para virar. Eu ainda faria um pouco mais afastada, a gente está vendo aqui a linhazinha, tá? Os capítulos parecem que não são tão curtos assim, né? Apesar de ser uma história de contos. E eu acho bem legal que esses dois livros eu comprei na mesma época, muito recentemente, e não sabia que os dois eram livros, querendo ou não, de histórias curtas, né? São histórias independentes, mas que se correlacionam de alguma maneira. Então, uma história de literatura, de antologias de literatura indígena e outro com contos, falando sobre as questões sociais, políticas e econômicas ligadas ao povo negro. Então, espero que vocês tenham gostado da dica. Fiquem com essa fofura. Cadê? Fiquem com essas duas fofuras, porque apesar de serem histórias extremamente importantes, eles estão lindíssimos. Então,
Obrigada. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativa o sininho também, tá?